Olá, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E eu adianto que, você já sabe, eu estou aqui por você. É isso mesmo, eu estou aqui por você. E hoje a palavra está especial, a palavra está uma bênção do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês hoje, gente, o meu devocional que eu fiz no período da manhã. E eu falei, bom, é essa palavra aqui mesmo que eu vou compartilhar. Como sempre, eu costumo pedir ao Senhor a palavra sempre no dia antes da postagem, né, do vídeo aqui no canal. E hoje eu senti muito forte no meu coração compartilhar com os irmãos, com as irmãs, com você, meu amigo, minha amiga que está por aqui, que passa por aqui, que confia no Senhor, que espera nele, assim como eu espero todos os dias. E a graça dele vem sobre nós todos os dias. Eu quero compartilhar essa palavra com você, que está em Salmos 29. E meu coração se encheu muito de alegria quando eu li essa palavra, porque é o que eu faço, é o que eu mais faço. Assim, quando eu acordo de imediato, quando eu percebo que eu estou acordada, mesmo deitada na cama, eu já começo a glorificar o nome do Senhor. Eu já começo a falar, eu já começo a verbalizar nos meus pensamentos. Porque o Senhor avalia, o Senhor vê, Deus escuta, Deus sabe o que a gente pensa a todo tempo. E por que não voltar aos nossos pensamentos assim que a gente acorda? Por que não fazer o que precisa ser feito? Né? E eu te pergunto, você tem adorado ao Senhor? Você tem adorado ao Rei dos Reis? Você tem adorado? Há quanto tempo você tem? Quanto tempo no seu dia você tem adorado ao Senhor? Você tem adorado mais ao Senhor ou tem muitas vezes reclamado mais, falado mal do outro, ao invés de usar a sua boca de fato para adorar mais ao Senhor? E esse salmo nos traz essa meditação, o quão é importante adorarmos ao Senhor. Entenda por quê. Aqui nos Salmos, pega aí sua Bíblia, anote, me acompanhe aqui e eu vou ler aqui para você Salmos 29, que fala o seguinte: Dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os credos. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um novilho, o Líbano e Sirion, como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide as chamas do fogo, a voz do Senhor estremece o deserto, o Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas, e no seu tempo todas falam da sua glória. O Senhor está assentado sobre o dilúvio, sim, o Senhor está assentado como rei para sempre. O Senhor dará forças ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Dai glória ao Senhor. A voz do Senhor é muito poderosa. A voz do Senhor é muito grandiosa. A voz do Senhor tem peso, a voz do Senhor tem poder. Tudo foi criado ali em Gênesis, vemos que tudo foi criado com o Senhor falando, com o Senhor verbalizando. E aqui de antemão, no início fala, dai ao Senhor, ó voz poderoso, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor, reconheça a voz do Senhor. Precisamos reconhecer o quanto essa voz ela tem peso. E aqui eu te adianto te perguntando o seguinte:
Você tem glorificado ao Senhor? Você tem falado dele? Você tem ouvido a voz dele no seu dia a dia? Você tem dado a atenção necessária para a voz do Senhor no seu dia a dia? Você tem ouvido a voz do Senhor? Aqui eu falo aqui um versículo aqui muito lindo, que é o seguinte: a voz do Senhor divide as chamas do fogo. O Senhor está sentado sobre o dilúvio, sim, o Senhor está sentado como rei para sempre, porque Ele sempre foi. Como que anda os seus ouvidos diante da voz do Senhor? E você tem glorificado o necessário ao nome dEle? Você tem clamado? Você tem o adorado? Você tem correspondido à voz do Senhor quando Ele te faz um convite? E esse convite pode ser de diversas formas. Esse convite pode vir de diversas formas. Seus ouvidos estão atentos para a voz do Senhor. Às vezes a voz do Senhor, ela ecoa chegando até você através de um convite. Vamos à igreja, vamos à casa do Senhor, vamos fazer uma oração, vamos nos colocar de jejum. Coloca na mão do Senhor, ora ao Senhor que Ele te responde. Ora ao Senhor sobre essa situação, sobre essa e sobre essa. Confia no Senhor que Ele está te ouvindo. Confia no Senhor que Ele vai te falar, Ele vai te mostrar. E às vezes a gente passa por despercebidos. E a voz do Senhor, eu falo novamente, a voz do Senhor tem peso. A voz do Senhor tem peso. Adão e Eva teve o privilégio de ouvir a voz do Senhor naquele jardim do Éden. E nós temos também hoje esse privilégio de ouvirmos a voz do Senhor e clamar e falar com Ele e se colocar na presença dEle para que possamos ouvir a sua voz. Podemos ouvir a voz do Senhor de diversas formas. Podemos ouvir a voz do Senhor de diversas formas, seja no louvor, seja através de alguém, seja através da sua própria palavra. Mas também precisamos estar se colocando na presença do Senhor. E aqui eu te pergunto para que você possa meditar. Quanto tempo no seu dia você tem que se colocado para glorificar, para adorar aquele que precisa de reconhecimento de fato que Ele é o Senhor. Aqui fala, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. O Senhor merece toda a honra e toda a glória. O Senhor merece todo o louvor, toda a nossa adoração. Quando estamos adorando, louvando, estamos sim diante ali buscando aquilo que é preciso para nós. Quanto tempo do seu dia você tem reservado para se colocar na presença do Senhor para que você possa ouvir a voz dEle, sentir a presença dEle, saber que Ele está ali? Um belo dia eu me recordo que eu estava aqui no meu quarto, orando, já fazia ali acho que uma hora e meia, e eu sentia a presença de Deus aqui dentro da minha casa. Eu sentia a presença do Senhor na minha casa, eu chorava. Não parava de chorar, porque é assim, porque Ele é santo. O Senhor, Ele é santo. E é maravilhoso sentir a presença dEle, saber que Ele está aqui, naquele momento que você está adorando a Ele. Quanto tempo você tem guardado do seu dia para só louvar ao Senhor? Para clamar, para louvar, na verdade não é nem clamar, mas é louvar, adorar a Ele. Uma hora, 20 minutos, quanto tempo do seu dia você tem reservado de fato para colocar seu rosto ali no chão e falar: Senhor, eu estou aqui para ouvir a Tua voz,
porque a voz do Senhor, ela cura, a voz do Senhor liberta, a voz do Senhor cura e liberta, traz acalento, traz calmaria para o seu coração e para o meu. Como negligenciar? A gente ouve tantas vozes nesse mundo, a gente dá ênfase a tantas vozes nesse mundo, e quando é para ouvir a voz do Senhor, a gente não consegue muitas vezes, porque estamos dando a atenção a outras vozes. E a voz que nos cura, que nos liberta de nós mesmos, muitas vezes, nós não paramos para ouvir. E a voz do Senhor é uma voz que traz calma para a sua alma, que traz libertação, que cura de fato. Quanto tempo do seu dia você tem guardado para ouvir a Deus, para ouvir a voz dEle? Quanto tempo? Às vezes você fica horas meditando nos problemas. Eu me incluo, mas não deve ser assim. Não deve ser assim. E hoje eu faço um convite para você. Reserve um tempo maior no seu dia para ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Meu coração se encheu de alegria quando eu li esses salmos hoje no meu devocional. Que você possa ouvir a voz do Senhor. Que você possa tirar aquelas outras vozes que estão te impedindo de ouvir de fato a voz do Senhor. Você vai entender que quando você ouvir a voz do Senhor, você vai ficar mais centrado, mais centrada para as coisas dEle, para aquilo que Ele quer que você faça. Só podemos fazer aquilo que Deus quer que fazemos se a gente ouvir a voz dEle, se a gente parar um tempo para ouvir a voz dEle. Estamos aqui quase no final do ano e eu te pergunto, quantos dias você parou para ouvir a voz do Senhor durante esse ano de 2025? Quantos dias você parou para ouvir a voz do Senhor, essa voz que é poderosa? Essa voz que divide as chamas do fogo. Quanto tempo você parou para ouvir a voz do Senhor? Quanto tempo você perguntou, quantas vezes você perguntou para o Senhor se era da vontade dEle fazer isso ou fazer aquilo? E quanto tempo você se dispôs em colocar para ouvir a voz dEle? Porque o Senhor fala, Deus fala, Ele fala o tempo todo com a gente. Mas às vezes estamos tão apegados à nossa rotina que esquecemos de ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes estamos pegados à nossa rotina e não colocamos no papel, hora tal, estar atenta para ouvir a voz do Senhor. Hora tal, está à disposição para ouvir a voz do Senhor. Hora tal, está de ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor, que faz saltar como um novilho o Líbano e Sion como um unicórnio jovem. Que você possa meditar nessa palavra, nesses salmos, que é tão poderoso, que soou tão poderoso no meu dia de hoje. E eu gostaria muito que você meditasse quanto tempo no seu dia você se coloca à disposição para ouvir a voz do Senhor. Às vezes pessoas falam que não tem como, que não se consegue entender, ouvir a Deus, mas é porque os seus ouvidos estão abertos para uma outra, talvez, janela, dimensão, não sei nem como falar. Mas talvez os seus ouvidos estão atentos a outras vozes. Talvez essa seja a palavra certa para se encaixar nesse vídeo. Mas eu peço ao Senhor que Ele entre na sua vida e que você, de fato, nunca deixe
Nunca permita que te roubem a voz dele para chegar aos seus ouvidos. E nesse momento eu peço que você feche os seus olhos para que eu possa fazer uma breve oração por você, porque eu estou aqui por você e essa mensagem hoje é para você. Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra que soou forte, sim, no meu coração, nos meus ouvidos, Senhor. Pai, que possamos, meu Deus, nos colocar de prontidão, Senhor, para ouvir a Tua voz. Essa voz que tem peso, essa voz que tem um peso, Senhor, um peso tão grande que estremece a terra. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és grande, Senhor. Tu és perfeito, meu Pai, Tu és amor, Tu és misericordioso. Tu és juiz, Tu és perdão. Senhor, como Tu és grande, ó Deus, como Tu és grande, Pai. Ó Senhor, toca nos ouvidos, Pai amado, de todos que passarem por aqui. Para que possam, Senhor amado, aprender através do Teu Espírito Santo, Senhor, a ouvir a Tua voz. Quanto tempo o Senhor tem falado. Quanto tempo o Senhor tem falado. E muitos estão, Senhor, distraídos nos seus próprios sons, meu Deus. Ó, Senhor, abre os ouvidos, Senhor amado, dessa pessoa que está aqui, Senhor, ouvindo, Senhor, essa palavra. Ó, Pai, que ela venha se despertar para a Tua voz. Que ela venha, Senhor amado, ouvir a Tua voz quando o Senhor falar. Toca, Pai, nos nossos ouvidos. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, espirituais, para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, vinda do Teu trono, direto do Teu trono, ó Pai. Ó, Senhor, como Tua voz, Senhor. Como Tua voz, meu Pai amado, é preciosa, é majestosa, é santa. Senhor, abre nossos ouvidos espirituais, Pai, para que possamos, Senhor, ouvir, Senhor, a Tua direção. Para que possamos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a falar a nós, Pai amado. Ó, Senhor, coloca as Tuas mãos, Senhor, em cada ouvido que aqui estiver passando, meu Pai. Não permita, Senhor amado, que nos roube a Tua voz. Não permita, Senhor, que nos roube a atenção de ouvir a Tua voz, Senhor. Nos chama, Pai, nos chama pelo nome. Nos chama, Senhor, pelo nome, ó Deus. Abençoa, meu Deus, cada vida aqui, Pai, por aqui passar. Abençoa, Pai amado, cada família. Oh, Senhor, cada criança, cada adolescente, Pai amado. Oh, Senhor, abençoa cada ser humano, cada pessoinha que passar por aqui, Senhor. Que o Senhor, de fato, possa abrir, Senhor, nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Que o Senhor nos dê discernimento, Senhor amado, para estarmos, Senhor, de prontidão a ouvir a Tua voz. Uma voz que cura, uma voz que liberta, uma voz que dá direção, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Senhor. Toca nos nossos ouvidos. Toca nos nossos ouvidos, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada vida que aqui passar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia. Que você seja abençoado, que você seja edificado, que você seja despertado através dessa palavra. Fica com Deus, compartilha esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que veio na sua mente, compartilha, curta e comenta. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém.